Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de matemática, hoje, sexta-feira, dia 7/8. E a gente vai vir aí trabalhando o quê? Divisão. Vamos fazer aí algumas divisões no nosso caderno. Mas antes da gente realizar essas divisões no nosso caderno, a professora trouxe aqui algumas para a gente resolver junto, esclarecer algumas dúvidas, entender como é que funciona, tá bom? Relembrar como que a gente faz isso aqui, tá bom? Primeiro nós vamos resolver aqui, ó, o 75 dividido para 3. Vamos observar que a gente tem que trabalhar aqui com a tabuada do 3. Então a gente trouxe aqui para vocês tabuada do 3 todinha, tranquilinha. Agora nós vamos observar aqui 75. Nós vamos encontrar aqui o 75 no resultado da nossa tabuada? Não encontra. Se não encontra o resultado do 75, a gente vai partir só para o 7. A gente tentou com unidade e dezena. Já que não dá, a gente vai para dezena, tá bom? Então, no caso é o do 7. Tem 7 aqui no resultado? Não tem ele, mas tem um aproximado? Tem. O 6, mas vocês poderiam pensar, professora, o 8, mas não pode ser maior, tem que ser menor, tá bom? Então, já que o 6 é o que é aproximado, nós vamos observar que o 6 se encontra aqui na multiplicação de 3 vezes 2. O 3 já está aqui, a gente traz o 2 para nosso resultado. Vamos vir subtraindo aqui o 7 menos 6, que é igual a 1. Agora a gente faz o quê? Desce o 5. Temos 15. Vamos ter 15 aqui no nosso resultado da nossa tabuada? Vamos. Aonde, professora? 3 vezes 5. A gente tem o 15, o 3 vezes 5, o 3 já está aqui. Que número a gente vem para o nosso resultado? O 5. Vamos fazer a nossa subtração do 15 menos 15, 5 menos 5, 0 e 1 menos 1, 0. Fizemos aqui a nossa divisão do 75 para 3. Não é tão demorado, né, quanto parece. Vamos deixar aqui essa tabuada do 3, porque a gente vai usar aí para estar realizando a do 315 para 3. Então agora a gente vem aqui no 112 dividido para 5. Qual tabuada a gente tem que fazer? A do 5. Então, bora lá. Professora, mas eu sei a tabuada de cabeça, então não precisa fazer. Agora, quem apresentar dificuldade pode estar fazendo a tabuada, tá bom? Vamos lá. A gente vai ter o 112. Vai ter 112 aqui no resultado? Não vai ter. Já que não vai ter o 112, a gente vai tentar achar o 11. Vamos ter o 11 aqui no resultado? Também não vai ter, mas vai ter um aproximado, que no caso aqui é o 10, que é o 5 vezes 2. Então, a gente traz o 10 para cá, o 5 vezes 2, que é igual a 10. O 5 já está aqui. Qual número a gente traz para o nosso resultado? O 2. Vamos vir subtraindo 11 menos 10. A gente vai ter 1 menos 0. A gente sabe que é 1. E 1 menos 1 é 0. Ok? Agora, a gente vem trazendo o 2. Para o lado do 1, temos aqui 12. Vai ter 12 no nosso resultado? Não vai ter. E se não tem, a gente procura aí um aproximado. Qual seria o aproximado? É o 10 ou o 15? É o 10, porque o 15 passou. Então, a gente vai ter novamente aqui, ó, 5 vezes 2, que é igual a 10. Então, a gente vem trazendo o 10 aqui, que ele vai ser subtraído, né? E aí, é 5 vezes 2, que é igual a 10. O 5 já está aqui. Qual número a gente traz para o resultado? Exatamente o 2. Agora a gente vem subtraindo aqui o 12 menos 10. 2 menos 0 é igual a 2 e 1 menos 1 é igual a 0. Vamos observar aqui que essa divisão, ela não é exata, porque ela sobra. A partir daí, a gente não consegue realizar.
tá bom? Mais pra frente a gente vai conseguir realizar, mas por enquanto é até aí que a gente vai, tá bom? Observamos que 75 dividido para 3 é uma divisão exata, porque não sobra nada. E aqui do 112 para 5, ela não é exata, porque sobra. Então, a gente tem essa 315 aqui. Vamos utilizar aí como base a tabuada do 3, né? Vamos lá. A gente vai ter 315. Vamos ter 315 aqui no resultado? Não vamos ter. Então, a gente vai observar o 31. Vamos ter o 31 aqui no resultado? Não vamos ter, mas vamos ter um aproximado, que é exatamente o 30, né? Então, a gente traz o 30 para cá. Qual é a multiplicação que resultou 30? É o 3 vezes 10. O 3 já está aqui, a gente vem trazendo o 10. Então, a gente vem subtraindo agora o 31 menos 30. 1 menos 0 é 1 e 3 menos 3 é 0. Agora, a gente faz o quê? Desce o 5 para o lado do 1. Que número nós temos aqui? O 15. Então, a gente vai procurar aqui o 15 no resultado. Temos ele aqui, que é a multiplicação do 3 vezes 5. Então, a gente vem trazendo o 15. O 3 já está aqui. Que número a gente põe no resultado? O 5. Vamos vir subtraindo 15 menos 15, que é exatamente igual a 0. Então, nós vamos ter aí que 75 dividido para 3 é igual a 25. 112 dividido para 5 é igual a 22 e tem resto 2. E 315 dividido para 3 é igual a 105, tá bom? Agora vocês vão estar realizando aí no caderno de vocês, copiando aí a atividade de matemática, a data de hoje, e aí a atividade que tem que ser realizada. Através da explicação que foi feita, detalhada aqui para vocês, vocês vão conseguir estar realizando. Lembrando que se tiver resto, vocês vão ter que escrever, tá bom? Que resta e a quantidade que resta. São apenas 4 divisões, vocês conseguem realizar tranquilamente. Outra coisa, vocês podem estar realizando a tabuada do 6, do 7 e do 8, tá bom? Para estar realizando essa divisão. Façam com bastante atenção, eu sei que vocês conseguem, tá bom? E aí, a gente vem concluindo a nossa aula de hoje. Sendo que na próxima aula a gente vem iniciando o volume 3. Vamos trabalhar aí décimos, centésimos e milésimos, que não é algo novo pra gente. A gente vai só relembrar e aprofundar mais um pouco esse conteúdo, né? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é correspondente à aula do dia 7/8/2020, onde nós iremos fazer uma prévia do que nós iremos estudar ao longo do nosso terceiro bimestre. Estamos já tentando finalizar o segundo para dar início ao terceiro, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho do tema geral do que a gente vai trabalhar no nosso terceiro bimestre, certo? Um tema que a gente vai discutir bastante ao longo do terceiro bimestre chama-se Daqui para o Futuro. Então a gente vai começar a entender o hoje para o futuro dentro da área artística. Então esse é um conteúdo, esse é um assunto, esse é um tema geral que a gente vai abordar ao longo do nosso terceiro bimestre, que vai iniciar nas próximas semanas. Hoje eu trouxe uma reflexão para a gente tentar entender o que é inovação, o que é repetição, o que é nesse contexto dentro da arte. Todo artista, ele começa a coletar material para poder fazer as suas obras artísticas. Ele reorganiza tudo isso de acordo com o que está aqui na sua mente, na sua imaginação, para montar uma obra artística. Só que quando ele começa a coletar algo que já existe, será que ele está criando uma coisa nova? Pense comigo. Começou a coletar objetos aqui, ali, juntou tudo. Será que é uma inovação? Onde que está a invenção em tudo isso? Será que isso é um benefício para a área da arte? Então, vou deixar para você
refletir. Mas a gente vai conversar sobre a arte de combinar. A invenção do artista aí está na arte de combinar todos esses materiais coletados para inventar uma nova tendência artística. É o que aconteceu com 2 artistas que a gente vai conversar um pouco sobre eles no nosso terceiro bimestre, que se chama Heitor Villa-Lobos, que teve a arte de combinar, pegando canções do folclore popular para transformar em canções clássicas com novo estilo artístico, e Michel Duchamp, que pegou objetos do dia a dia para transformar em artes. Nós temos o mictório, que foi uma das inovações de Duchamp, que ele colocou no museu de exposição, sendo classificado como uma obra artística. Então a gente vai conhecer melhor sobre esses artistas no nosso terceiro bimestre e falar um pouquinho melhor sobre essas obras para poder entender essa questão da inovação, ou seja, do nosso tema geral daqui para o futuro. Como é que a arte está se modificando para o futuro. Além desses outros artistas, desses 2 artistas que nós falamos o nome deles, nós iremos conhecer outros artistas que trouxeram outras inovações e trouxeram outras colaborações para a área artísticas. E hoje a gente vai ficar por aqui. Estou sempre esperando vocês lá no Plantão Tira Dúvidas para a gente conversar melhor sobre artes. Estou gostando da participação de vocês, da interação, certo? E brevemente estaremos aqui em sala de aula para conversar melhor sobre a arte. Beijos e abraços e tchau, tchau! Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Bem, nossa aula agora é de literatura. Nós chegamos agora na sexta-feira e nós vamos trabalhar nesse próximo bimestre nosso livro O Tamanho da Felicidade. Nós trabalhamos bastante no bimestre anterior sobre uma história pelo meio de Elvira Vigna, né? E nós vamos conhecer agora essa nova história. E aí eu vou colocar uns pontos importantes aqui, como se fosse uma sinopse desse livro que nós vamos trabalhar. Então vou colocar aqui umas perguntas e eu quero que você já vá idealizando como é que isso aconteceria com você, como é que você reagiria diante de algumas situações que eu vou colocar aqui para você. Vamos lá. E aqui está o tamanho da felicidade. A pergunta é: o que fazer quando a chuva está caindo sem parar? Até aí você está em casa, tudo bem. Mas vamos mudar um pouquinho. Que brincadeira fazer quando além da chuva acabar a energia elétrica? Ah, professor, vou ligar meu celular, eu vou ficar mexendo aqui no Free Fire, vou ficar conectado. E aí acabou a energia e acabou a bateria do seu celular. E aí, o que você vai fazer? Vamos lá, isso acontecer no período da noite. Vai ficar legal, né? Imagina, você está ali, não tem mais celular, não tem internet, não tem mais energia e ainda por cima ainda é de noite. São perguntas assim que trarão algumas histórias que serão narradas nesse novo livro. Tente imaginar como isso acontecesse com você. O que você faria? Eu, particularmente, já passei por muitas vezes nisso daí. E aí, o que você faria com tudo isso? Vamos lá, vamos relembrar. Dia de chuva, chovendo o dia todo. Aí, para completar, acaba a energia. E ainda é de noite. O que você iria fazer? Será que você poderia surgir aí algum tipo de brincadeira que pudesse reunir todo mundo da família e fazer esse tipo de brincadeira? Ah, professor, mas é no escuro, Mas aí você poderia conseguir uma vela, e aí não posso dar dica demais, porque aí vale para você, tudo bem? Então são histórias que estão baseadas no nosso livro O Tamanho da Felicidade. Então, aí na próxima aula nós já vamos conhecer um pouco da autora, vamos conhecer um pouco analisar um pouco do livro, e aí nós vamos trabalhando nele no nosso próximo bimestre. Você que não tem esse livro aí na sua casa, por acaso você deixou ele na escola, vem aqui na escola e pegue esse livro, porque nós vamos trabalhar nele e aí também poderá futuramente termos atividades a respeito dele, tá bom? Então,
ele está aqui disponível, procure. Se não tiver aí, venha na escola e provavelmente ele já estará aqui, lhe esperando, tá bom? Então, desejo para você um bom final de semana, se cuide, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Saudações quinto ano, tudo bom com vocês? Vamos então falar do assunto que a gente vai conhecer aí no próximo bimestre, mas não se preocupe, ok? A gente vai fazer apenas uma introdução do que a gente vai ver nas nossas próximas aulas sobre o crescimento das cidades no Brasil. Nós já falamos um pouquinho, na verdade, sobre o crescimento das cidades. A gente vai conhecer um pouquinho quais são aí os aspectos que fazem com que as cidades cresçam ainda mais, né? Nós falamos aí que as cidades elas podem surgir de forma espontânea ou planejada e que cada cidade tem a sua economia mais forte, no caso. Vamos exemplificar a economia aí do nossa cidade, do nosso estado, está voltado para o que? Agricultura, para a pecuária. Qual é a economia, né, de São Paulo? Está voltado para as indústrias, o comércio e para os serviços. Então foram algumas questões que a gente viu durante as nossas aulas. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o crescimento dessas cidades em relação a essas economias aí. Por exemplo, nós temos duas imagens. Nessas duas imagens, o que ele está relacionando aí, essas duas imagens? A primeira é de 1986, né? Manaus, 1986. E a segunda é de 2016. Essas duas imagens, elas vão representar a modificação da vegetação do rio ao longo do tempo. Mas, professora, por quê? O que isso tem a ver com a questão do crescimento? Tem sim, porque tanto o meio natural como as pessoas, né, o próprio ser humano, ele vai transformar, no caso, as cidades, o seu ambiente de acordo com as suas necessidades. E aí isso modifica, vai mexendo com outras questões também. Nós temos nessa fotografia aí o assoreamento dos rios. No caso, vocês podem perceber que nessas duas imagens a modificação dos rios, ela teve uma mudança significativa. Ela mudou. Isso vai mudar o quê? A questão econômica do local, né? Da região norte, da Amazônia também, a questão econômica, o favorecimento porque a irrigação da vegetação naquela área não vai ser mais tão constante assim, a questão da própria agricultura também, do solo também vai ter que ter um tratamento. Então isso daí faz com que as pessoas tenham que se adequar ao meio natural. Então a mudança que a natureza faz modifica também os aspectos econômicos do nosso local, certo? Aí nós temos aqui a expansão e conexão entre as cidades. Relacionando as regiões do nosso país, existem algumas regiões onde os aspectos econômicos são mais fortes do que em outras regiões. Por exemplo, nós temos aí Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. Nós temos aí 5 regiões. Qual é a região que vocês podem perceber que está mais destacada? Ou seja, teve um crescimento significativo aí, desde 1940 a 2010. A gente pode perceber que foi a Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, ela cresceu significativamente. Nossa, bem interessante isso daí. E qual foi a região que ela basicamente continuou estável ao longo desse período aí? A gente pode perceber aí que as regiões, né, no caso nós temos a Sudeste, a região Sudeste e a região Sul. No caso a economia
ela ficou basicamente estável. O seu setor econômico, seja na agricultura, na indústria, no turismo, continuou mais estável. Então, isso daí é leitura de gráfico, então vocês têm que conhecer um pouquinho essa leitura de gráfico. A gente aprendeu um pouquinho disso na sala de aula, como é que a gente faz leitura de mapa e leitura de gráfico, certo? Então, nessa tabelinha aí, vocês podem ver a questão do crescimento, né, da taxa econômica e da urbanização das pessoas também nas regiões. Urbanização, ela atingiu as regiões, embora com intensidade e velocidades diferentes, ou seja, devido à migração, ao período também, o que aconteceu durante esses períodos, foi uma questão que a gente também viu durante as nossas aulas em geografia. O resultado mais visível desse processo foi o crescimento descontrolado das grandes cidades do país, em especial das capitais estaduais e da capital de Brasília, metrópoles, né, que são as principais aí. É o termo que designa a capital ou principal cidade de um determinado país, estado ou província. As metrópoles, elas têm como característica principal a influência, seja ela social, econômica ou cultural, sobre as demais cidades da região. Então, é um assunto que a gente vai conhecer, né? Na verdade, já conhecemos, porque a gente já falou um pouquinho desse assunto. Vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto sobre o crescimento das cidades. Qual o motivo que leva uma cidade a crescer mais do que a outra? Por que essa cidade ela se desenvolve mais do que a outra? São alguns dos assuntos que nós vamos ver durante as nossas aulas de geografia, certinho? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Hashtag sextou, estamos mais uma vez juntos aqui, chegamos já praticamente no final de semana, já estamos entrando aí. E nós vamos, nossa aula de produção de texto, eu sei que vocês gostam de produção de texto, e nós vamos aqui na nossa aula conhecer nosso novo gênero. Nós trabalhamos um gênero que foi a notícia nas aulas anteriores e vamos conhecendo bastante partes. E esse hoje eu vou somente dar uma introdução e eu não vou falar qual é, vou deixar um mistério aí para vocês conhecerem, tentarem saber qual é esse novo gênero que nós vamos trabalhar, tá? Então vamos lá, vamos sem mais delongas, vamos conhecer nosso novo gênero. Vou colocar aqui, eu até coloquei quem sou eu, ou seja, quem é esse gênero que nós vamos trabalhar. Vamos lá, ele trata de um texto narrativo que também pode ser passado de geração para geração. Há também um ar sombrio sobre ele. É uma coisa um pouco misteriosa, um pouco meio estranho, né? Vamos lá. Com o passar do tempo, as suas histórias podem ser modificadas de um para um. E alguns tentam experimentar essa veracidade da história, se realmente isso aconteceu ou não, se a história é só para, como diz o ditado, história para boi dormir. Vamos lá. Cada lugar há uma narrativa diferente. E em algumas dessas histórias são bem difíceis de acreditar. Afinal, que gênero sou eu? Então vamos lá. É um texto narrativo, com teor sombrio. Ele passa de geração em geração e pode ser modificado de uma pessoa para outra. As pessoas elas tentam verificar se realmente isso é verdade. E é isso. E aí eu quero saber se você já sabe qual é o nosso próximo gênero que nós vamos trabalhar. Então, só estou dando aqui umas dicas para que você, já na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre ele. Questões de definição, características, se eles são classificados, se eles têm outros tipos. Afinal, nós vimos aqui que eles modificam de lugar para lugar. Como é que isso acontece? Tá bom? Então, vou deixar isso aí para você ficar pensando nesse final de semana. Tá ok? Então, aí na próxima semana, aí nós já vamos entrar já nesse próximo assunto. E aí, espero que você tenha acertado
em qual gênero nós vamos estar. Ah, detalhe, tá, gente? Então, já na outra matéria, na questão de português, eu quero que você já compreenda que nós vamos trabalhar do volume 3. Tudo bem? Então, já possa ir já preparando, já vai colocando aí seus adesivos no livro, para que nós já possamos ir estudando nele, tá bom? Então, bom final de semana para você, e aí que você se cuide, um abraço virtual e até a próxima.